E aí pessoal, tudo bem? Na nossa vida nós temos às vezes muita dificuldade de organizar nosso tempo e entender como a gente pode, de maneira mais simplista e direta, pragmática, fazer nossas tarefas do dia. E às vezes com isso vem as ansiedades, vem as preocupações, porque justamente a gente tem pouca virtude de ordem, certo? Mas existem alguns métodos práticos para a gente poder conseguir alavancar isso, né, a nossa produtividade. E aqui está uma maneira muito simples, que é a matriz de Eisenhower. A matriz de Eisenhower foi desenvolvida pelo presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, isso no século passado, onde ele elencou os simples pontos onde a gente pode utilizar para poder desenvolver nossas habilidades de ordem, beleza? Então hoje eu vou montar com vocês aqui de forma bem simplificada a matriz de Eisenhower e a gente vai entender como é que funciona, tá? Então, primeiro de tudo, é importante que a gente desenhe um quadrado, tá? Um grande quadrado aqui no meio da tela, eu vou estar desenhando pra gente. Perfeito? Beleza. Depois disso, é importante que a gente pegue e divida esse quadrado em 4 partes, tá? Então, vou desenhar uma linha aqui, vou desenhar uma outra linha aqui, tá bom? Depois disso, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de desenhar duas setas, tá? Uma seta para cima, aqui nesse eixo vertical, vou fazer aqui uma seta, e uma seta para a direita, aqui no eixo horizontal. Então, vou desenhar uma seta aqui. Vou desenhar aqui, fazer uma setinha. Perfeito. Para exemplificar. E agora vamos dar nomes aos bois, tá bom? Então, nesse eixo, aqui nesse eixo vertical, a gente vai chamar ele chamado de eixo de importância, tá? Então, aqui nós vamos colocar a importância. Da mesma forma, nesse eixo horizontal, nós vamos nomeá-lo de urgência. Perfeito. Agora, nós temos que pensar o seguinte, cara. Existem coisas na nossa vida que vão ser muito importantes e tem coisas na nossa vida que serão pouco importantes. Da mesma forma, terão coisas que a gente terá que fazer que serão da mesma forma pouco urgentes e terão coisas na nossa vida que serão muito urgentes, tá? Beleza. Agora nós temos que usar a nossa matriz aqui para poder chegar num resultado, perfeito? Então aquelas coisas que são muito urgentes e da mesma forma são muito importantes ficam nesse quadrado de cima. As coisas que são muito importantes, porém são pouco urgentes, a gente vai colocar nesse outro quadradinho aqui. Da mesma forma, existem coisas que são pouco urgentes e também são pouco importantes, certo? E por último, tem coisas que são pouco importantes, porém são muito urgentes. Beleza. São muito urgentes aqui. Tá bom. Então agora nós temos que entender o seguinte. A gente vai começar a dividir nossas tarefas do dia a dia nesses 5 quadradinhos, tá bom? Então, vamos lá. Aquelas coisas que são pouco importantes e pouco urgentes, a gente deve fazer o seguinte, a gente deve eliminá-las. Eliminar. Por quê? Normalmente, a gente se preocupa muito com coisas que na realidade a gente não tem importância nenhuma ou não são urgentes, então não tem por que a gente perder tempo com elas, tá? Então a gente vai eliminá-las, beleza? Agora vão ter coisas na nossa vida que tem um grau de importância pequeno, mas vão ser muito urgentes, tem que ser resolvido de maneira bem rápida. Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos delegar. Por quê? Se a gente pode, no caso, confiar essa tarefa em outra pessoa, e ela vai fazer, vai dar tudo certo, porque é uma coisa que a gente precisa resolver agora, mas como não é uma coisa que tem tanta importância assim, outra pessoa pode fazer, não precisa ser exatamente você. Bom, da mesma forma, existem coisas aqui que são muito importantes, mas pouco urgentes. O que você vai fazer agora? Quando é muito importante, mas é pouco urgente, você vai agendar, tá? Justamente porque geralmente são coisas que você precisa pensar sobre, coisas que você precisa raciocinar, entender se realmente qual decisão seria melhor. Então são coisas importantes, mas não tem urgência de resolver no momento, então você vai agendar. E por último, tem as coisas que são muito importantes e muito urgentes. Essas você vai ter que fazer na hora. Então, qual que é o ponto? Nesse último quadradinho, você não tem como delegar para ninguém, porque é algo muito importante que você tem que fazer. Da mesma forma, você tem que
dá o seu gás, dá a sua intensidade de fazer no momento. Então, aqui vai ser a sua prioridade no sentido de resolver as principais tarefas. Depois você vai, no caso, realocando as tarefas do seu dia a dia nessa matriz. Então, perceba que a gente tem aqui como se fosse uma linha crescente, né, que vem desse eixo mais inferior esquerdo até essa parte mais superior da direita aqui, né, uma seta assim, com o grau de importância, sendo que nesse meio termo você pode ver se é melhor agendar ou se é melhor delegar a sua tarefa, beleza? Espero que tenham gostado de forma bem simplista como a gente pode organizar as tarefas do nosso dia a dia e com isso ser mais produtivo. Um abraço!